Olá pessoal, Fernando Reis, professor de Química, e hoje vamos dar continuidade nossos estudos sobre classificação dos elementos e tabela periódica. E hoje nós iremos falar de propriedades periódicas. Antes de começarmos a falar de propriedades periódicas, nós iremos ver as propriedades dos metais, dos ametais e gases nobres. Então os metais, a temperatura ambiente e a pressão de 1 atm, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal que apresenta-se no estado líquido à temperatura ambiente. Eles apresentam algumas características como são bons condutores de calor, bom condutor de eletricidade, possuem brilho, maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado, e ductibilidade, que é a capacidade de formar fios. Já os ametais, como o próprio nome já diz, não metais, eles apresentam características opostas dos metais, então não são bons condutores de calor, não são bons condutores de eletricidade e não possuem brilho, com exceção do iodo. Já os gases nobres são gases à temperatura ambiente, eles são encontrados de forma isolada devido à sua estabilidade, eles são estáveis, e a nível médio eles não formam composto com outros elementos de forma espontânea. E aqui nós temos alguns exemplos, no caso aqui aplicações do hélio, que é utilizado em dirigíveis, o xenônio, que é usado em faróis de carro, de moto, o argônio, que é aplicado no airbags, ok? Então vamos para propriedades periódicas. Antes de propriedades periódicas, eu vou só falar para vocês das propriedades aperiódicas. O que são propriedades aperiódicas? São aquelas cujos valores variam, no caso, aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta e que não se repetem em períodos determinados. Por isso que isso é chamado de aperiódicas, porque não variam no período. Dentre os exemplos nós temos massa atômica, calor específico e dureza. Então vamos para propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas que variam periodicamente de acordo com números atômicos. E as principais propriedades periódicas que nós vamos estudar é raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade e as propriedades físicas. Dentre as propriedades físicas serão ponto de fusão e ebulição, densidade e volume. Então vamos dar início ao raio atômico. O raio atômico está relacionado diretamente ao tamanho do átomo. E trabalhar com o tamanho do átomo é uma característica difícil. Por que é difícil? Pois a eletrosfera do átomo ela não tem uma fronteira definida. Vamos fazer um comparativo com uma roda de bicicleta. O aro da roda da bicicleta é uma fronteira bem definida para a roda da bicicleta. Então tem como eu ver o raio. Então consigo ver perfeitamente o raio de uma roda de bicicleta. Mas em relação ao átomo, como é que eu vou fazer? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar o átomo como sendo esferas que se tocam com os unidos. Então eu vou pegar dois átomos, imagina ela como esferas, e quando eles se unem, eles se tocam. O que é que eu vou como vamos proceder? Eu pego os dois núcleos e ligo um ponto ao outro. Esse ponto que eu ligo, essa união dos dois núcleos, eu vou chamar o que? De distância. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma distância, que é a distância entre os dois núcleos, e desse núcleo a essa fronteira eu tenho um raio, e desse núcleo a essa outra fronteira eu tenho um segundo raio. Então eu posso calcular essa distância como somatório desses dois raios, R mais R. Então a distância 2R. Então eu posso calcular o raio a partir da distância, ou eu posso calcular a distância a partir do raio, ok? Que nada mais do que o raio é distância sobre 2, certo? Professor, mas como é que o raio varia observando a tabela periódica, os elementos na família e no período? Antes de nós observarmos a tabela periódica, é interessante a gente levar em conta dois fatores que são essenciais para a gente entender. No caso, é o número de níveis, que são as camadas, ou o número de prótons, que é a carga nuclear, certo? Então, a partir dessas informações, vai ficar mais claro observar
o tamanho do átomo na família e no período. Camadas, nós temos 7 camadas, e quando eu falo de carga nuclear, é o número de prótons, as cargas positivas existentes no núcleo do átomo, beleza? Então vamos lá. Família. Na família, ela aumenta de cima para baixo. Professor, por que aumenta de cima para baixo? Se nós observarmos a tabela periódica, a gente observa que o número atômico ele aumenta de cima para baixo. Se o número atômico aumenta de cima para baixo, ao se fazer distribuição eletrônica de elementos da mesma família, nós vamos observar que na medida que aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas. Por isso, se nós observarmos aqui, os elementos da família 2A, no caso berílio, magnésio e cálcio, o berílio ele tem o berílio aqui ele tem um tamanho menor do que o magnésio e o magnésio menor do que o cálcio. Então, se ele tem um tamanho menor, é porque o raio atômico dele é menor. Por que o raio atômico dele é menor? Porque ele só tem 2 camadas. O magnésio tem 3 camadas e o cálcio tem 4 camadas. Então, numa mesma família, os elementos, quanto maior o número atômico, maior o número de camadas e, consequentemente, maior o raio. Ok? Agora, vamos analisar o período. O período aumenta da direita para a esquerda. Professor, eu estava dando uma olhada, eu vi que todos os elementos do mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas. Não era para ter o mesmo raio, cuidado. A análise da relação de raio com o número de camadas é aplicada se a família. Ao período, nós vamos aplicar o número de prótons, que é a carga nuclear. Vou pegar aqui como exemplo os elementos da família, do período, segundo período. Eu tenho lítio, berílio, bóron, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Todos esses elementos eles são do segundo período, então eles possuem 2 camadas. Vamos pegar os elementos de lados opostos, as extremas esquerda e extrema direita. Se você observar, pessoal, o neônio ele tem número de prótons 10 e o lítio número de prótons 3. Mas quem tem o maior raio é o lítio. Por que, professor? Olha lá. O neônio ele tem número de prótons 10, então ele tem 10 cargas positivas no núcleo. Então existe uma força de atração muito grande no núcleo elétrons, essas cargas positivas com os elétrons. Então, como a atração é muito forte, eles puxam os elétrons em direção ao núcleo. Eles estão próximos. Então, eu tenho um átomo com raio menor. Quando eu observo o lítio, que o número atômico é 3, um menor número de cargas, a atração é menor. Esses elétrons estão mais distantes. Por isso que eu tenho um raio maior. Ok? Agora nós iremos ver a energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para remover um ou mais elétrons. Nós já vimos anteriormente que o átomo tem a capacidade de perder ou ganhar elétrons. Quando perde, ele se torna cátion. Quando ele ganha, ele se torna ânion. Então, nesse caso aqui, nós vamos observar essa energia que o átomo precisa para retirar um elétron, para ele se tornar próton. E tem um detalhe, pessoal. Vimos que o átomo ele pode perder 1, 2 ou 3 elétrons. Então, toda vez que o átomo ele perde elétron, ele vai consumir uma energia. Ele vai precisar de energia. Então, quando ele retira um elétron, ele tem uma energia. O segundo elétron, a segunda energia. E a terceira elétron, a terceira energia. E o interessante, nós vamos ver que a primeira energia é menor do que a segunda. E a segunda energia é menor do que a terceira. E também eu posso fazer uma relação do tamanho do átomo com a energia de ionização. Então, se você observar nesse quadro aqui, à sua direita, diz o seguinte, que quanto menor o tamanho do átomo, maior será a energia de ionização. Por quê, professor? Vimos anteriormente que quando um átomo ele tem um raio pequeno, é porque ele tem muitas cargas positivas no núcleo. Então, existe uma forte atração no núcleo ao elétron. Então, se a energia de ionização é a energia utilizada para retirar um elétron, então essa energia tem que ser, quando o átomo é pequeno, ela tem que ser grande. Por quê? Porque a atração é forte. Então,
Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior será o que? A energia de ionização. Se você olhar para a tabela, como é que se comporta a energia de ionização? De baixo para cima. Porque no topo da tabela, os átomos são pequenos. Então, na medida que ela vai subindo, o tamanho do átomo vai diminuindo e essa atração vai aumentando. Então, mais energia eu vou precisar. E em relação ao período, o mesmo caso. À direita, os elementos são menores e à esquerda, os elementos são maiores. Então, na medida que eu vou partindo da esquerda para a direita, eu vou diminuindo o tamanho do átomo e vou aumentando a força. Porque eu preciso de uma força maior, de energia maior para retirar esse elétron devido a quem? Essa força de atração. Como eu falei para vocês, o elétron pode perder o átomo, pode perder 3 elétrons. Então, eu vou consecutivamente, eu vou ter 3 energias. A primeira energia, a segunda energia e a terceira. Falei que a primeira é menor do que a segunda e a segunda é menor do que a terceira. Vou fazer aqui um exemplo para ver se vocês compreendem melhor. Eu vou pegar o alumínio, faço distribuição eletrônica, que nós já sabemos fazer, e observo na terceira camada, que é a camada de valência, que ele tem 3 elétrons. Então, vamos fazer um exemplo perdendo-se 3 elétrons, no caso o alumínio. Então, eu vou perder o primeiro elétron, que é do subnível P, e depois os 2 elétrons do subnível S. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui. Então, nessa situação aqui, ele tem um elétron aqui, 3 elétrons na terceira camada, e para retirar esses 3 elétrons, ele vai precisar consumir energia. Então, o primeiro elétron é fácil ser retirado. Por quê? Porque essa força de atração, hipoteticamente, vamos dizer que essa atração está dividida entre esses 3 elétrons. Então, para tirar o primeiro elétron, é tranquilo, ele só consome apenas 578. E ele transforma alumínio em cátion. No caso, o primeiro elétron se transforma no cátion monoatômico. Ok? Então, ele retira o primeiro elétron e ele se transforma num cátion monoatômico, certo? Então, quando ele faz isso, ele só vai ter 2 elétrons, certo? Então, nessa situação, ele tem apenas 2 elétrons. Agora, vamos lá. Ele precisa... Agora... Opa, desculpa. Só ajeitar aqui a animação. Tá aqui, perdão. Então, nessa situação, ele precisa retirar o segundo elétron, certo? Para retirar o segundo elétron, pessoal, ele já vai gastar uma energia maior, ele já vai consumir mais energia. Porque anteriormente, como eu tinha falado para vocês, hipoteticamente, eu tinha essa atração aqui dividida entre 3 elétrons. Agora não. Essa atração só é para 2 elétrons, então ela vai ser mais intensa. Então ele precisa de mais energia. Então nessa situação, para transformar um cátion monoatômico em um cátion bivalente, ele já precisa consumir 1820 kJ, ok? E aí, quando ele retira um elétron, ele se torna o que? No cátion bivalente. Agora só ficou um elétron na terceira camada. Ele precisa retirar esse elétron. E aí, nessa situação, novamente, se nós observarmos aqui, eu vou ter somente a atração do núcleo a esse elétron. Então é uma força muito grande. Olha o quanto que ele vai precisar de energia para transformar um cátion bivalente no cátion trivalente. Ele vai precisar de 2.750 kJ. Então é uma quantidade de energia muito grande. Então nessa situação aí eu tenho o alumínio mais 3, perdendo 3 elétrons. Agora, se nosso colega quiser retirar um elétron dessa segunda camada, que no caso seria o quarto elétron, ele vai gastar muita energia, ele precisa de ajuda e provavelmente ele não vai conseguir. Ok? Vamos fazer o resumozinho aí na família. Como é que ocorre o aumento da energia de ionização? De baixo para cima e no período aumento da esquerda para a direita. Se você estudar relacionando as propriedades com o raio atômico, você vai ver que tem uma relação e você vai aprender fácil, tá bom? Então, o raio atômico é o contrário, porque ele diz quanto menor o tamanho do átomo, maior a energia de ionização. Ok? Vamos lá. Vamos para eletroafinidade. Beleza? O que é
eletroafinidade. Lembrando, pessoal, que lá na energia de ionização eu tinha uma muito parecido. Só que lá era o seguinte, era energia, na eletroafinidade era o quê? Na energia de ionização. Era a energia mínima necessária para remover um elétron. Nesse caso não, eu vou liberar para capturar um elétron. O que é capturar? É o mesmo de receber. Então eu vou receber elétrons. Então nessa situação eu vou formar quem? Ânions. Que está aqui. Então toda vez que um átomo ele recebe um elétron, ele libera energia. Eu tenho como exemplo aqui o flúor. Se nós observarmos, o flúor ele tem 7 elétrons na última camada. Ao receber um elétron, ele fica com carga o quê? Negativo. Então nessa situação, ele recebe elétrons e libera energia. Então, essa energia é liberada quando um átomo recebe elétron, nós chamamos de eletroafinidade. E eu posso fazer também uma relação do raio atômico com eletroafinidade. Tanto no período quanto na família, quanto menor o raio atômico, maior essa eletroafinidade. Então, se eu olhar aqui para a tabela periódica, eu vou observar quais são os quais são os elementos que tendem a receber elétrons. São os ametais. Os ametais estão onde? Do lado direito da tabela periódica. Então, se você observar como é que ocorre o aumento da eletroafinidade na família. Como eu falei para vocês, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, ela vai aumentar de baixo para cima. E na família vai ser da esquerda para a direita. Além de eu relacionar com o nome, se você lembrar que os ametais são os elementos que tendem a receber elétrons, então eles estão de que lado? Do lado direito. Então vai aumentar da esquerda para a direita. E aqui nós vamos ter um resumo. Na família ocorre o aumento de baixo para cima e no período aumenta da esquerda para a direita. Nós temos eletronegatividade. Cuidado, o nome se parece. Eletronegatividade, nós vamos ver o que? Eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Pessoal, se você lembrar que os metais são átomos que tendem a perder elétrons, eles estão do lado da esquerda. E os ametais são os elementos que tendem a atrair elétrons, estão do lado da direita, vai facilitar muito nossos entendimentos. Então, na hora que eu falo, ó, tem a capacidade de atrair elétrons. Então, nós temos quem? Os ametais aqui, ó. Então, se eles têm a capacidade de ganhar elétrons, então, alguma coisa tendem para o lado da direita. Então, nessa situação, a gente vai trabalhar com o período. Então, no período você já mata. Então, a eletronegatividade ela vai aumentar da esquerda para a direita. Mas vamos lá. Então, como eu acabei de falar para vocês, a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, que é a capacidade de fazer o quê? De atrair elétrons. Ok? Então, essa força de atração ela tem uma relação com o raio atômico. Porque quanto menor o tamanho do átomo, maior será essa força de atração. Por que isso, professor? Porque quando eu tenho um átomo pequeno, a distância núcleo-elétron é menor, é pequena. Então eu tenho uma atração muito grande. E como eu falei para vocês que essa força de atração que o elétron exerce em uma ligação relacionada com o tamanho, então basta você observar quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade, porque para ele atrair, ele precisa puxar esses elétrons. Se esses elétrons eles estão atraídos pela força de atração núcleo-elétron na eletrosfera, então para eles serem atraídos por uma outra força, ela precisa ser forte. Então por isso que quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. Aí está aqui o resumo. Na família ocorre de baixo para cima e no período da esquerda para a direita, certo? E lembrando que a eletronegatividade não é definida para os gases nobres. Por quê? Porque eles já são o quê? Estáveis. Eles não têm a tendência de atrair elétrons ou perder elétrons, certo?
eletropositividade ou caráter metálico. Eu tinha falado para vocês que os metais eles têm a tendência a perder elétrons e os ametais tendem a tendência a ganhar elétrons. Os metais eles estão do lado direito ou do lado esquerdo da tabela. Nós vimos lá no início, naquele primeiro slide dessa aula, que os metais estão do lado da esquerda. Então, os metais eles tendem a perder elétrons. Então, nesse caso da eletropositividade, que é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons, então você vai ter que focar em cima dos metais, ok? Aqui no resumo já diz que na família aumenta de cima para baixo e no período aumenta da direita para a esquerda. Se nós observarmos, pessoal, na medida que você desce na família, o tamanho do átomo vai aumentando. Então, se o tamanho do átomo vai aumentando, então essa atração núcleo-elétrons é pequena. Então, a capacidade de perder elétrons é menor. Por isso que ele aumenta de cima para baixo. E no período, aumenta da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Primeiro eu tinha dito que os metais estão na esquerda, que tem a tendência a perder elétrons. Ok. Mas também, se você observar o tamanho do átomo, ele é maior aonde? Na esquerda. Então, por isso que eles têm a facilidade de perder elétrons. Então, no período, ocorre o aumento da direita para a esquerda. Ok? Tudo tranquilo? Reatividade. Quando eu falo em reatividade, eu me refiro a quem? Beleza? A reatividade está associada à sua maior ou menor facilidade em ganhar ou perder elétrons. Então, quando um átomo tende a perder, ele tem uma reatividade, ou quando um átomo tende a ganhar elétrons também, ele é reativo. Então, na tabela periódica, vamos observar na família como é que ocorre o aumento da reatividade dos elementos na família, de cima para baixo. Então, nos metais, se nós observarmos os metais, se observar de cima para baixo, o mais reativo é o frâncio. E nos ametais, o mais reativo é o flúor. Ok? Na família, ocorre o aumento de cima para baixo, como eu acabei de falar, e no período, aumenta da direita para a esquerda. Certo? E esse direita para a esquerda, existe uma observação interessante. Aqui a análise é feita a partir do centro para as extremidades. Então, no caso dos ametais, como eu tinha acabado de falar para vocês, os ametais, o flúor, ele é o mais reativo, e nos metais, o mais reativo é quem? É o frâncio. Tranquilo? E essa reatividade não é aplicada aos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres já são estáveis. Em relação à densidade, é interessante que a gente já viu falar em densidade há muito tempo e a gente muitas vezes não associa a densidade. Por que a gente acaba não associando a densidade à tabela periódica? Porque lá no primeiro ano, no início, a gente via densidade, a massa sobre o volume, o professor brincava com aquela pergunta, quem pesa mais, 1 kg de ferro, 1 kg de isopor. Mas a gente pode sim observar a densidade aqui na tabela periódica. Lembrando que a densidade é a massa sobre o volume, né? Então a gente faz essa relação de quanto maior a massa, menor o volume, uma substância é denso. Quanto menor a massa e um volume maior, ela é o que? Ela é menos denso e vice-versa, beleza? Então vamos lá. A família, se nós observarmos os elementos da família 1A e 7A, e de maneira geral, deixa eu observar essas famílias 1A e 7A, a densidade ocorre com o aumento das massas atômicas. Então, quanto maior as massas atômicas, mais densos são esses elementos, comparando a família 1A e 7A. No mesmo período, então, nos demais, a densidade dos metais aumenta da extremidade para o centro. Se você observar, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. Então, na natureza, o metal mais denso, é o ósmio. Então, no período, essa densidade ela é calculada
da direita para a esquerda. Já em relação aos elementos da família, de forma geral, ocorre de acordo com o aumento da massa. Então, quanto maior a massa, ele vai ter o que? Uma maior densidade. Em relação ao ponto de fusão e temperatura de fusão e temperatura de ebulição, a gente precisa relembrar um pouco o que é fusão e o que é ebulição. Fusão é a passagem do sólido para o líquido e a ebulição do líquido para o vapor. Então vamos considerar a família 1A e 2A a princípio. As temperaturas de fusão da família 1A e 2A, elas estão na parte superior, então ela aumenta de baixo para cima. E nas demais famílias, as temperaturas de fusão e ebulição estão na parte inferior. No mesmo período, de uma maneira geral, a temperatura de fusão e ebulição cresce das extremidades para o centro, onde nós vamos ter o tungstênio, um dos elementos de maior ponto de fusão, que chega a um valor de 3.410. E também nós temos o carbono, que ele pode formar várias estruturas, beleza? E tem uma temperatura de fusão de 3.550 e uma temperatura de ebulição de 4.287. Então são valores bastante elevados. O volume atômico está relacionado ao volume do átomo, beleza? E a questão do volume ocupado por 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, sempre que eu vou falar de volume atômico, eu vou me referir a um volume ocupado por 602 vezes 10 a 23 átomos. Talvez esse número para alguns seja novidades, mas para quem não viu, nós iremos ver logo adiante. E como é que se comporta o volume do átomo na tabela periódica? Então, está relacionado, se eu vou observar, muitas vezes quando se fala de volume, você acaba imaginando do tamanho do átomo. Então, você quer relacionar com raio atômico. Cuidado, não é bem assim. Então, na família, ocorre com o aumento do raio atômico. Isso na família. Beleza? Porque muitas vezes, na hora que ele vê, ele já quer comparar família e período. Não. Na família, sim. Quanto maior o raio atômico, maior o volume. É só você lembrar do número de camadas. Na medida que eu vou aumentando o raio atômico, é porque eu vou aumentando a camada. Então, também eu vou no número de camadas. Então, eu vou aumentando o volume. Já em relação ao período, não. Ele já se comporta um pouco diferente. O aumento é observado do centro para as extremidades. Tranquilo? Pessoal, era só isso. Desculpa essa última animação aí. E precisamos estudar, beleza? Arrumar meios de... Será que a gente consegue tirar esse quarto elétrico? Só consegue se a gente estudar e treinar, tá bom? Pessoal, um abraço. Até a próxima.